Alfaceira, você já se pegou ali pensando no porquê que alguns dias você acorda assim e parece até que vai conquistar o mundo, que a vida tá mais fácil, que você se sente ali mega disposta, né? O porquê que isso pode estar tão diferente? E se tem um jeito de hackear o teu corpo? Pois então, se você fez essa pergunta, pega aí a tua água com limão, que você já sabe que não emagrece, mas que é bom, né, para a saúde da nossa pele, para nossa imunidade. E bora pro nosso papo de alfaceiras dessa semana, que vai ser um papo, eu acho que bem interessante para você. Né? Me conta aqui nos comentários se você já percebeu que em algumas semanas você tem ali essa disposição, essa vontade de fazer as coisas, né? Essa energia, você já acorda bem disposta, você quer treinar, você quer treinar pesado, você quer seguir dieta, você quer resistir ao doce. Parece até, né? Que resistir ao docinho fica mais fácil, né? Quando em outras semanas parece que a outra mulher toma conta da sua vida, como se fossem assim, duas mulheres diferentes, vivendo no mesmo corpo. E aí, uma semana você tem essa mulher super ali, disciplinada, e na outra semana você tem essa mulher que parece que tá tentando sobreviver, né? Tentando sobreviver à rotina, tentando sobreviver a essa vontade do doce, talvez um momento da fome. E aí nem parece que você é a mesma pessoa. Você já parou para analisar se isso acontece com você? Talvez você não tenha analisado. Mas ouvindo agora, pensa lá nos últimos meses, nos últimos anos, como é que tem sido assim esse seu padrão? Eu aposto que você vai encontrar ali um ponto-chave. E eu aposto que você vai perceber que isso acontece em fases exatas do seu ciclo menstrual. Então, é sempre na mesma época do mês que você vai perceber essas nuances. E ao contrário do que a gente possa ali estar pensando, né? Não tem nada de errado com você, tá, mulher? Deixa já acalmar o seu coração para você não sair falando, meu Deus, agora que eu percebi, tem duas mulheres vivendo dentro de mim. Calma, que isso acontece com todo mundo. E isso é explicado pela sua fisiologia. Então, a gente não fala muito disso, né? Principalmente antigamente, a gente não falava muito disso. A gente sempre teve essa ideia de que, não, calma aí, eu preciso manter um nível de performance, eu preciso entregar. E aí tinha semanas que a coisa não estava rolando e a gente ficava achando que era nossa culpa. Mas a questão é que, ao contrário dos homens, que têm um ciclo hormonal que dura 24 horas, então eles são estáveis todos os dias, né, ao longo dos meses, ao longo dos anos, nós mulheres não. O nosso ciclo menstrual, ele vai mudando, né, a cada semana, como se fosse ali as fases da lua. Eu gosto quando as pessoas falam que nós mulheres somos como as fases da lua, né? Então, a cada semana você tem uma lua, a cada semana você tem ali uma fase, né? Até a gente finalizar 28 dias, que é mais ou menos esse período ali do ciclo completinho. Então, é por isso que tem semanas que você tá muito mais disposta e tem semanas que não, porque os seus hormônios, eles vão variando ao longo dessas semanas. Então, quando a gente entra na fase lútea, que é essa que vem logo depois da menstruação, né? É a fase que você começa a ver ali que você tem muito mais disposição, você tem muito mais energia, parece que a sua cabeça flui melhor, você raciocina melhor, você consegue pegar mais peso, você consegue viver. Eu acho que é a melhor fase da vida da mulher. Eu costumo falar para minhas pacientes, quando elas chegam, sabe, pro acompanhamento, que, ó, são 14 dias de luta e 14 dias de glória. Claro que a gente vai o quê? A gente vai criando estratégias para viver os 14 dias de luta menos lutosos não é uma palavra, mas assim, com menos dificuldade, né? Gente, não sei como é que eu uso uma palavra assim, lutar menos. Se eu souber aí uma palavra boa, põe aqui nos comentários pra gente poder conversar melhor sobre isso, porque vai ter um vídeo especial onde eu vou falar só sobre essa fase ali dos 14 dias de luta. Então, se você tiver uma palavra que eu já posso usar, você já comenta. Então, claro que dá para você viver melhor, apesar ali daquela flutuação hormonal, dos sintomas de TPM, mas enfim, isso é papo para um outro vídeo, né? Um outro papo de alfaceira, então vamos deixar isso aí quietinho, né? Porque hoje eu queria falar mesmo sobre esses 14 dias de glória, que são esses dias que vêm aí depois da menstruação, que eles terminam quando você ovula. Que aí você tem um pico, assim, de queda de estrogênio, e você fala, meu Deus do céu, é o inferno. É, mais ou menos isso, né? É, e aí, essa fase, ela é uma fase muito estratégica para gente, porque é nessa fase que você pode ali testar novas estratégias de alimentação, porque o seu cérebro ele vai estar
funcionando de um jeito diferente. Não é que, não posso dizer, ele vai estar mais receptivo, né? Você vai ter mais hormônio ali flutuando, você vai ter mais estrogênio. Então, o seu cérebro, ele não tá ali num sofrimento, sabe? Você consegue, então, fazer essas mudanças de alimentação, talvez testar coisas novas. É por isso, inclusive, que muitas mulheres falam, né? Que conseguem resistir mais ao doce nessa fase, porque não é o mês inteiro que a gente fica lutando com a nossa própria cabeça, por mais não deveria. E aí, aqui, é quando nós conseguimos reduzir essa quantidade, a gente consegue ajustar isso melhor, a gente consegue deixar uma porção menor calculada na dieta, porque elas conseguem seguir. Aqui é a fase que meus pacientes mais gostam, por exemplo, de testar, por exemplo, um jejum intermitente ou fazer uma estratégia low carb, porque você tá mais receptiva a isso, né? Você tá ali mais disposta até mesmo para cozinhar. Então, às vezes, você vai fazer receitas diferentes. E essa é uma fase, inclusive, que, se bem aproveitada, ela facilita a próxima, tá? Então, por exemplo, se você conseguir ali deixar já o que for mais difícil para você congelado, já guardadinho ali pronto para sua eu do futuro, quando tiver sem energia nenhuma, só querendo existir, para ela poder só usar e falar obrigada eu do passado. Aqui também nessa fase luteal, ó, nessa fase folicular, é uma fase em que você pode treinar mais pesado. Então, se você tá ali querendo subcarga, mulher, essa é a tua fase. Você consegue ter essa resposta melhor, né? Então, quando a gente pensa até mesmo na alimentação, para a gente gerar mais resposta, além de você conseguir fazer essas estratégias, né, desse manejo, gente, não esqueça de comer sua proteína bonitinha. Inclusive, fica aqui o meu, como eu posso dizer? O meu apelo para que você consiga consumir o teu lanche da tarde, tá? Então, por exemplo, para que a gente possa criar esse hábito, começa agora, nessa fase aqui, porque você vai estar mais disciplinada, você vai estar mais disposta, você vai ter menos resistência. Então, começa a botar aí um lanchinho da tarde, porque eu sei, gente, pelo padrão de alfaceiras que são meus pacientes, vocês não fazem lanche da tarde. Aí vocês chegam na hora do jantar morrendo de fome, ficam tudo beliscativas, mal-humoradas, aí não querem às vezes cozinhar, e aí acabam indo pro iFood, comem besteira. Então, vamos proteger esse jantar que costuma ser o horário mais caótico do dia, porque junto o estresse com o cansaço, com esse jejum prolongado, você só almoçou, e aí, ó, fica tudo bagunçado. Então, usa-se essa fase de uma forma mais estratégica. Mas, claro, né? Não fica também grilado, tipo, meu Deus, eu só tenho essa fase aqui para eu conseguir viver. Porque, né? Precisamos passar pelos 14 dias de caos também. Mas, além das estratégias, né, que a gente pode ter nesses 14 dias de caos, eu acho importante ressaltar aqui que não dá para você viver só esperando chegar à fase folicular e ali o dia da ovulação, que é o dia que você se sente mais bonita, né? Quando você for perceber ali que você tá sentindo muito linda, seu cabelo tá maravilhoso, sua pele tá boa, você tá com a autoestima de milhões, já se prepara. Fala, minha ovulação tá chegando, provavelmente ela chegou. E aí depois você já vai entrar nos 14 dias de caos, né? Inclusive, se você usa aplicativos, né? Você consegue até mapear isso melhor. Você consegue colocar ali os seus sintomas, você consegue colocar o que você está sentindo. E eu acho legal quando a gente começa a fazer esse mapeamento, sabe? Até mesmo como uma forma de autoconhecimento. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, foi muito legal, porque aí ela trouxe já tudo anotado, o que ela estava sentindo em cada fase, para eu poder entender melhor como é que estava ali toda essa questão da saúde dela, tanto pensando hormonalmente, como no intestino, enfim. E aí ela trouxe todas as queixas e era tudo muito mapeado, e tinha um padrão. Então isso me ajudou tanto a conseguir construir um plano de tratamento para ela, sabe? Então fica aqui até o meu conselho, mapeia, para você se conhecer, para você ver o que você está sentindo, até mesmo para ver se de fato aquela queixa, ela é natural, ela é fisiológica, se tem uma coisa por trás. Então, não é para vocês também ficarem doidos, hein? É só escrevendo. Eu uso um aplicativo, nem sei se eu posso falar marca, né, gente? Que eu não sou patrocinada. Acho que posso, acho que marca disso eu posso falar. Que nutrição a gente não pode falar marca de um monte de coisa, né? De suplemento, de produto para comer, mas eu acho que isso não tem nada a ver, não. Eu uso o aplicativo que é o Flow, mas você consegue outros, né? Tem, acho que meu calendário, meu sigla, não lembro o nome. Se você tem um iPhone, você consegue fazer esse mapeamento dentro do iPhone. Ou então, gente, vamos ser prática. Bota num caderno e anota, ou pega um bloco de notas do celular e vai anotando. Então, ó, você já pode fazer até isso lá no seu caderninho, tá? Menstruação é o primeiro dia, então você pensa fazer menstruação. Cerca aí de 5 a 7 dias depois, você já começa
a fase folicular, né? Que é essa fase que vem logo depois da menstruação, que vai terminar ali lá pro seu 14º, 15º dia com a ovulação, que é aquele dia que você tá mais maravilhosa. Você falou, esse aqui é o melhor dia do mês? Provavelmente eu ovulei aqui. E aí depois você já entra na fase lútea, que é essa fase que pode durar de 10 a 7 dias antes da menstruação, até você completar o próximo ciclo. Então você pode se nortear mais ou menos dessa forma, né? E usar essas fases de um jeito muito mais estratégico, porque como eu gosto de falar nos meus posts, né? Eu falo com as minhas alfaceiras, a estratégia, ela sempre vence a culpa. Você vai me ver falando muito isso se você me segue no Instagram. E eu acho que aqui eu falo um pouco. Mas esse é um dos mantras, já tenho vários. Aí de vez em quando eu vou soltando alguns. Porque você consegue viver, sabe, de um jeito mais interessante. Então, voltando ao assunto, gente, eu montei até um roteiro para esse vídeo de hoje, que não é padrão, porque eu não queria esquecer de nada. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Meu roteiro todo mal montado, gente, ó, só os tópicos. Então, falei do porquê que tudo flui, falei porquê que eu tenho umas frases que não flui, né? E eu falei desse erro que a gente foi ensinado, que é tentar viver todos os dias da mesma forma, porque, como eu disse, você não é homem, tá? Você não é um homem, você não tem esse ciclo ali de 24 horas todos os dias bonitinho. Então, aproveita que você é cíclica feita a lua e aí vai se ajudando de acordo com essas fases, usando essa fase, né, que você tem mais energia, que você tem mais disposição para pegar mais pesado no que puder pegar, para evoluir carga, para organizar a sua rotina. Ah, não, isso é importante. Lembrei desse tópico, gente. Organize a sua rotina de um jeito eficiente. Então, leve em consideração que você vai ter ali 14 dias de caos. E aí, não tenta ficar encaixando essa rotina que você consegue quando você está nos seus 14 dias de glória, que você é produtiva, que você consegue fazer, que você não está cansada, que você acorda disposta, na outra semana. Então, já monta esse plano de ação anti-caos. Então, de tudo que você consegue fazer agora, que você tem disposição, quando a sua disposição te abandonar, porque é isso que acontece, né, gente? A gente sobrevive. Quando essa disposição reduzir, o que você não pode deixar de fazer? O que você pode adaptar? Então, às vezes, por exemplo, quando você está nessa fase aí folicular, né, perto da ovulação, essa semana está maravilhosa. Você consegue treinar 1 hora, 6 vezes por semana, sendo, sei lá, meia hora de bicicleta, não, de escada, que é o mais difícil. Meia hora de escada. Mas, poxa, e quando chegar a semana ali da TPM? O que você consegue fazer? Ah, não, na semana da TPM eu não consigo fazer meia hora de escada. Eu consigo treinar 4 vezes por semana, sei lá, 40 minutos e 5 de escada. Tá bom. Você criou esse plano de ação, sabe? Porque a gente fica tão presa nisso de querer performar da mesma forma, porque a gente foi criada assim. Ninguém entendia a gente, né, de mulher, de ciclo, de fazer essas coisas, porque as pessoas, infelizmente, até hoje, acham que essas nossas queixas, né, coisa de mulher, é bobeira, não param para pensar que tem uma razão fisiológica por trás, né, que isso é importante. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, você tem essa oportunidade de se tratar com mais carinho ao longo do mês. Porque aí você sai dessa cobrança, dessa perfeição que você não vai conseguir entregar no mês inteiro e começa a trabalhar de um jeito mais eficiente, porque você vai estar buscando a excelência e não essa performance perfeita. E toda vez que a gente troca essa perfeição pela excelência, a gente consegue ir muito mais longe. Porque aí você blinda a sua cabeça de ficar pensando, eu não tenho disciplina, eu não consigo, meu Deus, eu virei uma outra pessoa, não sei o que aconteceu comigo. Porque, assim, tem coisas que a gente melhora, né? Melhora com a nutrição, melhora, né, ao longo do tratamento, que a gente melhora, por exemplo, fazendo um exercício físico, mas tem coisas que a gente não consegue mudar, gente, é hormonal, é isso aí. Então, assim, o que você pode fazer, como é que você pode criar uma rotina que seja muito boa para quando você tem disposição, mas que tem esses ajustes para ela também caber quando você tiver menos, sabe, disposição, quando tiver mais cansado. Então, essa fase folicular, que é uma fase que você tem mais concentração, que você tem mais foco, que você está mais produtivo, que você está agindo mais, é uma fase importante para você planejar isso, tá? E, obviamente, né, mais uma vez, reforçando, gente, alimentação bonitinha, bota fibra para você comer, vamos comer aí o brócolis, né, ou algum outro alimento desse grupo das brássicas para a gente conseguir ali controlar melhor esses níveis de estrogênio para que na próxima fase você tenha uma fase mais tranquila. Se você quiser dar uma ajustada nas quantidades do doce, isso aqui funciona super bem agora, porque depois vai ficar mais difícil, né? Você pode ali se desafiar. Então,
Já falei o que que melhora, né? Já comecei falando o que que melhora, melhora o humor, sua produtividade, até a libido melhora, né? Que você fica se sentindo linda, maravilhosa. E como você pode aproveitar, então, criando essa rotina, porque nós somos feitos de hábitos, então, quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. E aí, depois, fica mais fácil de você até manter. Então, por exemplo, se você está começando a fazer exercício agora, é muito mais fácil você pegar pesado nessa fase e manter ele adaptado quando for chegar a próxima do que você desistir, porque a constância que vai criar o hábito. E aí depois, com o passar dos anos, você vai perceber que você vai conseguir pegar muito mais pesado no exercício ao longo do mês inteiro do que era no começo. Então é tudo questão de hábito mesmo, tá, mulher? Vai fazendo, tanto com exercício como com alimentação. Porque você vai perceber que a vida, ela só fica leve quando a gente decide viver ela leve. Então, enquanto você estiver presa nessa performance que você precisa ser igual todos os dias, a sua vida nunca vai ficar leve, por mais que talvez você esteja pesando um peso leve. Então, pra gente já começar com esse papo aqui, terminar quase um chicote, né? A vida fica mais leve quando você decide. Olha que frase bonita. Dá até pra estampar uma camisa, né? Não? Eu espero de verdade que você tenha gostado de descobrir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre esse ciclo feminino. E na semana que vem, então, a gente continua com esse papo de alfaceira aqui, esse papo bem calcinha, para a gente poder falar dos 14 dias de capa. Então, muito obrigada a você que assistiu. Se você não está inscrito, ó, já se inscreve aqui no canal, inclusive. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né? Se tiver algum comentário de alguma parte que você achou mais interessante, que você falou, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, comenta aqui também, porque o comentário de vocês me deixa muito feliz. Porque aí eu sinto de verdade que eu estou conversando com vocês. Porque a ideia do Papo de Alfaceiras é abrir, sabe, a nutrição de um jeito mais leve, de um jeito menos técnico. Por mais que às vezes eu acho que eu falo muito técnico, eu sei, tô melhorando, tô melhorando. Mas é trazer esse conhecimento que liberta, sabe? E aí eu fico muito contente quando vocês comentam, quando vocês contam as coisas. Então, já deixa aqui até meu combinado. Qual foi a parte desse vídeo que você mais gostou de aprender? Ou de refletir, ou de pensar? Teve alguma frase específica, ou foi alguma reflexão? Então, conversa aqui comigo, viu, alfaceira? Eu vejo você no próximo Papo de Alfaceira ou nas minhas outras redes sociais, né? Que eu costumo aparecer com mais frequência. Então, você pode me procurar tanto no Instagram como no TikTok, Ananda Teixeira Nutri. E eu vejo você no próximo vídeo, viu? Tchau, tchau!